Nesta reflexão, temos como tema um erro ao pé do monte. E eu quero dividir com você alguns conceitos sobre a religião, o engano e o perigo que ela pode causar às pessoas. O que realmente eu quero dizer sobre este tema, um erro ao pé do monte? O que isto significa? Este tema nos remete a Israel, quando cometeu um erro terrível, quando chegou ao pé do Monte Sinai. O povo chegou 3 meses depois que saiu do Egito, com aproximadamente 1.500.000 pessoas. Moisés então subiu ao monte para conversar com Deus, e ele ficou por 40 dias, e voltando, encontrou o povo adorando um ídolo de ouro, do ouro que ele trouxe do Egito. Foi um grande erro. Por quê? Será que Deus estava com ciúmes deles? Deus se achou meio fraquinho para atender o povo, dando a Moisés tábuas de pedra e não de ouro? O ídolo era mais bonito que Deus, que não tinha forma? Por que foi um erro? Quando Moisés foi a Faraó pedir a libertação do povo de Deus, Moisés disse que Deus queria que o povo saísse para servir a Deus e adorá-lo num lugar que ele preparou, e não no Egito. Mas, durante 3 meses, foi Deus quem serviu o povo no deserto. Não foi o povo que serviu a Deus. Até a chegada do Monte Sinai, Deus providenciou água, comida, abrigo do calor e do frio, roupas e sandálias sem se gastarem. Porque o ídolo foi um erro, e o que ele tem a ver conosco hoje também? O ídolo de ouro foi criado por Israel, e para isso eles criam que iria conduzir Israel no caminho que fosse agradável e compatível a ele, com os desejos do povo. Como esse ídolo foi feito por Israel, Israel tinha o controle então sobre ele. O erro maior era que Israel estava disposto a perder o foco e o tempo profético e o pacto que Deus havia feito com ele lá no Egito, lhes conduzindo a uma terra que Deus prometeu que seria dele antes da fundação do mundo, onde Deus seria seu Deus e haveria liberdade e não escravidão. Mas o que é de fato um ídolo? Um ídolo, a meu ver, é um Deus que eu crio, em que eu posso controlar e regular esta relação. Eu mesmo invento como adorá-lo. Isso é o que nos mostra os Salmos. Eles dizem acerca desses ídolos: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Mas qual é então o princípio espiritual disto? Veja bem, como o ídolo não tem olhos, eu estabeleço meu culto com os meus próprios olhos. Como o ídolo não tem ouvidos para ouvir, eu mesmo estabeleço a oração que eu quero que ele ouça. Como o ídolo não tem cérebro, eu invento uma adoração que eu quero. Agora, preste atenção, isto é um demônio, porque é isto exatamente que ele deseja. Que você mesmo, você mesma, estabeleça uma relação confortável com um ídolo que você cria, para que você perca a relação verdadeira com o pacto do Deus eterno. Deus não tem propósitos, tem um propósito. Mas Deus tem pactos deste propósito único nos tempos e eras que vivemos. Um propósito, vários pactos, nos vários tempos e épocas. As religiões espalhadas no mundo inteiro são esse ídolo ao pé do monte, cada uma criada para atender necessidades humanas, umas mais complicadas, umas mais simples, umas mais rigorosas, outras menos rigorosas. Outras querendo se dizer mais corretas, mais certinhas, outras mais liberais, umas batizando dentro de um tanque, outras jogando águas na cabeça,
Umas tendo imagens para adoração num templo, outras se dizendo mais santas, não possuindo. Umas cobrando ingresso para fazer parte da sociedade interna, outras dizendo que quem quiser pode contribuir segundo o seu entendimento para o sustento do salão e para a obra de Deus. É lógico. Judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e todos os ismos existentes são o ídolo ao pé do monte de nossas vidas. O problema é que um é feito de ouro, o outro de prata, o outro de bronze. É assim? Não. O problema é que existe um demônio específico para desviar os homens do propósito eterno, que já foi estabelecido antes da fundação do mundo para os homens, e que se revela nos pactos dos tempos naturais, para que Deus seja conhecido nestes tempos, e consequentemente, seu propósito único. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Jesus e nós. Cada um em seu tempo profético, conhecendo em sua época o propósito eterno de Deus já estabelecido antes. Tudo o que Deus está fazendo hoje, que estamos vendo ou não, já foi feito lá na eternidade. Deus não faz as coisas à medida que uma situação ocorre. Nossas ideias, portanto, não podem servir para ajudar a Deus. Elas não prestam. Ninguém faz a obra de Deus. Sabe por quê? Porque ela já foi feita por Ele antes da fundação do mundo. Não vamos conseguir cooperar com Deus no seu propósito eterno em nosso tempo, enquanto estivermos presos à religião que servimos. Religião esta que determina as regras e o que é melhor para aqueles que querem segui-la. Creio pessoalmente que quando Jesus disse em Apocalipse para o seu povo sair da Babilônia, como por exemplo o texto que diz, sai dela, povo meu, ele estava dizendo que esta Babilônia era o sistema religioso, que negociava e manipulava a vida das pessoas, afastando-as de conhecer o propósito eterno de Deus. Durante milênios isso vem acontecendo. Mais especificamente, eu creio que Jesus estava falando sobre o cristianismo, esta Babilônia, criado pelos romanos no 3º século. Como podemos mudar esse quadro e perceber que estamos numa enrascada? Uma vez Jesus disse a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Satanás tem trazido um engano sutil ao povo de Deus, porque o povo tem entendido que é o homem quem dá as cartas nas questões do reino de Deus na terra. O que ele faz aqui, Deus aceita no céu, e o que ele não faz aqui, Deus não faz no céu. Ah, mas não é bem assim. O tempo do verbo citado por Jesus revela que seu propósito eterno já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Estas chaves já foram feitas antes da fundação do mundo. Então poderíamos entender este versículo da seguinte maneira: Pedro, o que você ligar aqui na terra já foi ligado lá no céu, antes da fundação do mundo. Pedro, o que você desligar aqui na terra já foi desligado nos céus, antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer então? Conhecer e descobrir em nosso tempo profético que vivemos o que foi que Deus já ligou e desligou nos céus no tempo em que estamos vivendo e cooperar com Ele no seu propósito eterno. Nós estamos batendo cabeça na religião, fazendo o nosso próprio ídolo, atendendo e agradando a homens que vivem para manipular e oprimir com suas ideias funestas, e não sabemos por que nunca estamos bem espiritualmente, sempre precisando de estímulo espiritual e conforto espiritual que nos mantém em pé
até o dia final. Que ídolo você está criando para si? Pense nisso.